saudações a todos os amigos que estão acompanhando aí o nosso curso, que teve início na vez passada, né? E hoje, então, nós vamos dar prosseguimento, agradecer a todas as mensagens que foram enviadas. Eu fiquei muito tocado em saber que o curso está, nesse início, atendendo a expectativa de alguns, né? Então, eu fico satisfeito com isso. E a gente vai continuar, então, o nosso trabalho aqui. Hoje a gente vai falar da experiência do nascimento da filosofia na Grécia, né? E na verdade é uma sequência, né? E vocês vão verificar hoje a importância da gente ter trabalhado o tema que a gente trabalhou na aula passada, que foi as formas de construção social da realidade. E a gente viu então que a realidade é uma construção cultural, né? A gente inventa a realidade, os grupos humanos inventam a sua realidade, dão nome para as coisas, escolhem, elegem tipos de relação, instituições, isso tudo é construído. E se a gente viu aqui, você buscar, isso não é uma experiência exclusiva da filosofia, a antropologia traz esses dados para a gente, que as culturas têm as mais variadas diferenças e às vezes tratando do mesmo tema, elas têm respostas diferentes. E é muito bom que seja assim, porque mostra o colorido, mostra a diferença, a divergência, a multiplicidade de expressões culturais. Então nós vimos no encontro passado que essas formas de construção simbólica do real, que a gente se apoiou basicamente no Ernest Cassirer, filósofo alemão, elas são o mito, o senso comum, a religião, a arte, a ciência e a filosofia. E nós vimos cada uma delas, mostramos que cada uma tem uma maneira própria, de uma linguagem, um tipo de abordagem, e cada uma vai fazer a abordagem de um objeto, o mesmo objeto vai ser abordado de forma diferente, por cada uma dessas formas de construção, dessas formas de abordagem e de recorte da realidade. Ok? Então a gente vai falar agora da filosofia, agora mais especificamente, né? Que é o nosso tema aqui central, né? É a questão central do nosso trabalho, fazer essa panorâmica, uma história da filosofia dialogando com a contemporaneidade. Vale a pena registrar para vocês de novo isso. Cada filósofo que eu trabalhar aqui, mesmo esses mais antigos, vocês podem ter certeza, tem coisas a dizer para nós hoje, agora, nesse instante. E essa vai ser a tônica do nosso curso, dando uma perspectiva existencial, uma perspectiva de diálogo com todos os problemas da contemporaneidade, a partir, muitas vezes, de coisas que esses autores já colocaram. Porque um dado interessante, as questões da filosofia permanecem. De todos esses saberes que a gente colocou na vez passada, a ciência, a religião, você vai verificar o seguinte, todas elas dão respostas, ou pelo menos pretendem. E há muitas questões para a religião, por exemplo, já são consideradas resolvidas. Para a ciência, hoje não. Hoje a ciência trabalha com a ideia de que as coisas são momentâneas, as soluções para os problemas são imediatas e vão mudar as respostas. A ciência já aprendeu isso. E a filosofia, desde o começo até hoje, cada questão que a filosofia faz, ela é absolutamente atual, porque a resposta não é atingida. A filosofia é uma eterna pergunta. E aí muitos poderiam se perguntar também, mas então será que ela é inútil porque ela não responde nada de uma forma reta, de uma forma absoluta? As tentativas que ocorreram falharam. Então será que vale a pena? Exatamente, vale a pena exatamente para mostrar para a gente a importância da gente estar sempre questionando, da gente estar sempre colocando em xeque as verdades absolutas, que muitas vezes funcionam como gaiolas, como forma de aprisionar a nossa vida, e a vida tem em comum, tá? Então vamos à nossa aula de hoje, propriamente dita, né?
e aí, de alguma forma, já estabelecendo também uma conexão com a aula passada. Como é que nasce a filosofia? Tá? E aqui eu faço um pequeno parêntese para a gente dar continuidade. Como estudei filosofia, eu não tive filosofia no ensino médio, tive na universidade, né? E eu estudei, quando eu estudei filosofia, e também depois como professor, quando eu trabalhava acessos a livros didáticos, eu sempre me deparei com muita gente com a ideia de que a filosofia é uma invenção grega. E a gente sempre começava os livros todos com o nascimento da filosofia na Grécia. E eu confesso a vocês que hoje eu prefiro trabalhar com outro tema. Eu não gosto de falar mais do nascimento da filosofia na Grécia, porque vários colegas que pesquisaram outras culturas, e hoje é um movimento forte, como eu falei na vez passada, do pensamento asiático, do pensamento africano, do próprio pensamento ameríndio, e as pessoas colocando que ali há uma experiência de filosofia. Não é exatamente a mesma da grega, mas é uma experiência filosófica. Então, eu acho que ficaria melhor para a gente, eu vou propor isso, trabalhar o seguinte: a experiência grega com a filosofia. Porque eu não queria falar mais que o nascimento da filosofia é na Grécia. Nasceu na Grécia para os gregos e para nós ocidentais, mas em outros lugares se fez filosofia. Essa tentativa de achar a origem da filosofia já é um primeiro problema que eu coloco para a gente pensar. Vamos levantar várias questões hoje. Esse primeiro problema é o seguinte: por que só a filosofia tem uma certidão de nascimento? Quando a gente fala de arquitetura, ninguém fala arquitetura nasceu em Roma. Arquitetura, mas as pessoas nem discutem isso. A arquitetura são os objetos, os projetos de construção de habitações, de ambientes. E isso desde a antiguidade existe. Ninguém fala que a arquitetura nasceu em tal lugar. Ninguém fala que a pintura nasceu em tal lugar. Ninguém fala que o mito apareceu em tal lugar, ou a religião, porque existem várias, muitas vezes foram simultâneas, foram em momentos muito próximos que aconteceram as mais variadas formas de construção e abordagem do real. Então, por que só a filosofia é um lugar que tem que ter uma certidão de nascimento? Então, isso é uma boa questão. E isso me leva a uma outra pergunta: será que essa maneira de trabalhar a filosofia, de começar trabalhando com filosofia, de alguma forma não dirigiu todo o processo de ensino da filosofia? Porque o que acontece? Você, a partir daí, você elege um momento, né? E uma outra coisa que vinha acoplada a isso, aqui é uma reflexão minha, vocês podem discordar, mas é uma provocação. Todas as vezes que eu me aproximei dos livros de iniciação de filosofia, sempre trabalhavam que a filosofia é uma ruptura. Agora a filosofia inaugura o tempo do logos, o tempo da razão. E antes era o tempo do mito, era o tempo da fantasia, antes era o tempo da religião, o tempo dos dogmas, dos preceitos religiosos, da fé. A filosofia inaugura o logos. Eu não discordo que a filosofia colocou como base a razão para uma nova proposta de abordagem do real. Mas a filosofia também colocou nisso aí a imaginação. A filosofia também colocou a intuição. A gente vai ver daqui a pouco com esses primeiros filósofos originários, a gente vai verificar que eles usaram o tempo todo a intuição, a observação, a razão, a imaginação. Então, essa separação, nasce o logos e se abandona o mundo da fantasia. Ora, quando você produz uma teoria, é imaginação, tem fantasia, mesmo que ela esteja numa linguagem, mesmo que ela esteja numa moldura racional. A imaginação alimentou essa abordagem da realidade. Então, essa visão, na minha perspectiva, ela acabou gerando uma espécie de colonização das nossas mentes e corações, no sentido de trabalhar
a ideia de um evolucionismo. Ah, tá. Então primeiro foi o mito. Eu estudei livros assim, gente. Inclusive existem, talvez existam livros de ensino médio que ainda mantenham isso. E quem trabalha com ensino médio pode até verificar isso. Que trabalha a ideia do mito, com as características dele, depois a religião, a filosofia seria um passo a mais da humanidade, tipo assim caminha a humanidade. E depois viria a ciência. Isso marcou muito o nosso pensamento ocidental. Teve um momento fortíssimo nós vamos ver mais à frente, com a filosofia cartesiana, né? O René Descartes, o racionalismo, mas no século XIX com o nascimento do positivismo, que vai marcar profundamente a cultura contemporânea e especialmente a cultura brasileira. Hoje já criticando isso, né? Já há algum tempo, tanto no mundo como aqui também, mas que ainda tem muita influência. A perspectiva positivista, inaugurada por um filósofo chamado Augusto Comte, que propõe uma espécie de evolucionismo cultural, bem ao caráter do século XIX, quando estava se produzindo o evolucionismo no campo da biologia, das ciências naturais, e aí vem o Comte também e faz como se fosse uma evolução da cultura humana. Inclusive, ele propõe 3 grandes estados: o estado teológico, o metafísico e o positivo. O teológico seria aquele marcado pela religião e o mito. Depois ele é suplantado pelo nascimento da filosofia, que na sequência é suplantada quando a ciência se consolida. Então você vai verificar que essa perspectiva marcou muito o imaginário ocidental. Inclusive, para vocês terem uma ideia, está presente nas nossas escolas ainda hoje. O nosso currículo, por exemplo, ele tem ainda um ranço muito forte no positivismo, especialmente da presença na carga horária das disciplinas. Se você verificar, a maior parte das disciplinas que você cursou na sua vida são no âmbito da matemática. Inclusive, não só a matemática 1. Às vezes você na escola, quando estava terminando o ensino médio, deve ter sido a experiência de vocês, foi a minha, por exemplo, você tinha matemática 1, 2, 3, 4, 5. Você tinha física 1, 2, 3, 4, 5. Assim, quantidade de tempos assim excessivos para essas áreas ligadas à ciência, à matemática, né? Você vem depois com a química, que era dividida em orgânica e inorgânica. Ainda está assim o nosso currículo. E a gente não muda. E olha que interessante, onde é que fica, por exemplo, aí o mito? Onde é que fica a arte? Olha o que se faz com a arte, né? A ausência da arte, como ela provoca uma formação incompleta para a gente. E as pessoas, será que não percebem isso? Né? Porque existe essa ótica, ainda persevera a ideia de um evolucionismo, tem a ciência mais importante que esses outros saberes. Está na hora da gente quebrar isso. Os filósofos contemporâneos da complexidade, como Edgar Morin, Michel Maffezoli e outros, trabalham muito nessa perspectiva. Michel Foucault, Deleuze, trabalharam muito nessa ideia de você rever essa força excessiva que se deu ao discurso da ciência, que permeia até o estudo da filosofia, mostrando a filosofia como se ela fosse uma base, uma preparação para a ciência, mas ao mesmo tempo ela também foi algo que se considerou durante muito tempo superior ao mito. Então, também é a segunda coisa. A primeira, nós não vamos trabalhar a filosofia como algo que nasceu na Grécia, tem certidão de nascimento grega. Não, ela também é grega. E segundo, ela não é um evolucionismo, ela apareceu para ampliar as nossas possibilidades. A filosofia não precisa brigar com o mito, com a religião e nem com a ciência. Ela tem um campo próprio e elas podem dialogar, podem acrescentar coisas umas às outras. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria colocar para vocês, e já fica essa provocação, né? Um segundo, vamos então avançando, né? E nós vamos entrar aqui
na discussão, então, como é que foi essa experiência grega com a filosofia, o nascimento da filosofia na Grécia. Inclusive, o termo filosofia é grego. Muita gente se ancora nisso para dizer, viu? A filosofia nasceu na Grécia, a própria palavra filosofia é grega. Ué, mas a gente pode dar outro nome e fazer filosofia em outro lugar, né? E outras culturas fizeram coisas parecidas com a filosofia. Hoje isso está aparecendo, né? Fica essa provocação para vocês. Então, o nascimento da filosofia, né, na Grécia teve também já uma primeira coisa que eu queria provocar vocês. Não sei se vocês estão percebendo, tudo vai ser colocado em xeque aqui. A ideia é essa, é fazer a gente pensar em cada momento. A filosofia, a função dela é essa, fazer a gente desbanalizar o banal, a gente desconstruir verdades que são postas para a gente e que às vezes elas ficam basicamente num piloto automático, consagradas, e a gente vai fazendo por fazer. Então, é uma questão que se coloca, o nascimento da filosofia. Todos os livros com os quais eu estudei na minha época de estudante, e mesmo depois, hoje você já viu uma modificação, trabalhavam os primeiros filósofos como pré-socráticos. Vocês ainda veem livros com esses títulos, os pré-socráticos, coleção Pensadores, os pré-socráticos, introdução ao nascimento da filosofia grega, pré-socráticos. Ora, esse termo, ele denigre esses autores. Ele, de alguma forma, ele enfraquece a potência desses autores. E já está implícito, isso que vai mostrar maravilhosamente para a gente, foi o Nietzsche, especialmente na filosofia na época trágica dos gregos, um livro que ele escreve, que trabalha essa questão. Ele mostra que isso, de certa forma, foi intencional, porque esses filósofos são diminuídos, esses filósofos são colocados como menores, como pré. O nome pré, geralmente, é o quê? O que significa um pré para a gente? Pré-vestibular. Na área da educação, que é a minha área, durante muito tempo se falava pré-escola. Passa a ideia de que não, ainda não é escola. Tá? A pré-vestibular, não, está se preparando para o vestibular. Hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, quem não é da área da educação, mas acho que a maioria sabe, que já não se usa mais o nome pré-escola, está se abandonando. Agora se usa educação infantil, que é uma área de formação de pedagogos. Porque quando você falava pré-escola, passava a ideia de que não havia nada ali, era só um momento de colocação das crianças em contato com brincadeiras, e se via até a brincadeira como algo menor, a pré-escola era uma coisa light,